tudo é teu. Se tudo vem dele, como você tem vivido aquilo que recebeu? Quando essa verdade é compreendida, nossos passos encontram outra direção. Deixamos de viver como donos e passamos a viver como pertencentes. Estamos aqui reunidos para esse culto precioso que o Senhor preparou para nós, queridos. E antes de entrar na palavra, eu quero orar com você, pai. Que isso? E dizer que é uma alegria ter você aqui hoje. Hoje um dia tão especial, Dia dos Pais. Quantos pais nós temos aqui hoje? Deixa eu ver. Bastante, hein? Glória a Deus. A gente sabe o desafio que é ser pai. O desafio que Deus nos deu e também o privilégio que Deus entregou nas nossas mãos de sermos pais, de ensinar os nossos filhos, de caminhar com eles, e as expectativas que você tem em relação aos seus filhos, a expectativa em Deus que você tem. Ser pai, querido, é ser o pastor da sua família, é ser o pastor, aquele que cuida, que zela pela alma dos seus filhos, sabia disso? Então você é o sacerdote, o pastor lá na sua casa. E nesse dia que a gente faz referência aos pais, nós precisamos olhar para esses homens com um olhar de carinho. Pais que realmente são pais. Porque nós temos muito hoje homens que simplesmente fazem filhos. E isso não é ser pai. Pai, de fato, é aquele que acompanha o processo. Pai, de fato, é aquele que está junto. Pai é aquele que exorta, que cuida, e a gente sabe quão maravilhoso e precioso é ser pai. Por isso eu quero orar por você, pai. Feche seus olhos, coloque a mão aí no seu coração. Quero orar em especial por você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar pela vida de cada pai que aqui está. Ó Deus, eu sei o quão desafiador é e ao mesmo tempo quão precioso é esse encargo, essa função, esse ministério que o Senhor entregou para cada um de nós, sermos pais. Ó Deus, eu oro e agradeço pela vida de cada pastor que temos aqui, de homens que cuidam, zelam pela sua família, homens, ó Pai, que estão sendo homens segundo o teu coração, que estão caminhando contigo, homens que entendem o encargo e o privilégio que é de servir ao Senhor e de ser esse homem que instrui o seu filho no caminho que deve andar. Abençoe esse coração, anima esse coração, os nossos corações, e que a cada dia possamos ser bons pais, melhores pais, para a glória e louvor do teu nome, que nós oramos em nome de Jesus. Aplauda o Senhor pelos nossos papais, está muito alto o fundo. Aleluia. Abra sua Bíblia, querido, em Efésios, capítulo 5, verso... Ainda está alto. O fundinho musical está alto aqui no retorno. Efésios 5,15. Efésios 5,15. Nós estamos aqui na série Tudo é Teu. Nós começamos semana passada essa série tão especial para nós. Temos falado sobre entregar tudo ao Senhor, pertencer totalmente ao Senhor. Temos olhado também para a vida do apóstolo Paulo e nos inspirado nesse homem de Deus para as nossas vidas. E hoje o tema é Meu tempo é teu. Meu tempo é teu. Então nós vamos falar do tempo hoje. Efésios 5,15 diz assim: tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Outras versões vão dizer: portanto, vede prudentemente como andai,
não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. É esse texto que a gente vai trabalhar hoje, mas antes eu quero orar mais uma vez. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra e colocamos todo o nosso ser agora, e toda a nossa atenção também agora diante do Senhor e da Sua palavra. Continue, Pai, a falar conosco, assim como o Senhor já tem ministrado nessa série, na Doce, aqui nesse culto hoje, que o Senhor possa nos confortar, nos confrontar e nos despertar cada dia mais para termos uma vida totalmente rendida aos Teus pés, porque tudo, Deus, tudo é Teu, em nome de Jesus. Amém? Então, dentro da série Tudo é Teu, hoje o nosso tempo. Como que está o seu tempo, irmão? Hoje em dia a gente pergunta assim, como que está a sua correria? Não é assim que a gente fala? E aí, como que está a correria, querido? De tão agitado que nós estamos, de tantas demandas que nós temos. E falar sobre o tempo é um assunto muito caro para mim, muito importante. Eu reflito muito sobre o tempo, vocês vão ver aqui. Inclusive, eu escrevi uma peça muitos anos atrás, 10 anos atrás, chamada O Tempo. Só para vocês terem tanto que o tempo é importante na minha vida, pessoal. Então, esse assunto para mim, eu ficaria aqui horas falando com vocês, demandaria muito tempo, mas eu quis focar aqui em alguns pontos que eu entendo que são essenciais para nós. Lógico, tem muitos mais pontos essenciais, mas eu quis me deter aqui em algumas questões, olhando para a vida do apóstolo Paulo. Dentro dessa série, nós vamos olhar o início, o meio e o fim da vida deste homem, olhando para as suas palavras e também para as suas ações, as suas atitudes. Então, nós temos aqui um texto que a gente pegou, Efésios 5, 15, mas nós vamos usar outros textos para fortalecer ainda mais o nosso entendimento sobre essa palavra, meu tempo é teu. Então, coloca na tela, por favor. Eu fiz uma linha do tempo, para você entender aqui comigo a vida do apóstolo Paulo. Então, semana passada nós falamos ali sobre o seu nascimento. Você que estava aqui, você se lembra disso? Se você não esteve, querido, assista lá no YouTube da igreja, para você contextualizar, porque eu não vou ficar aqui retornando, não, para não tomar muito tempo. Então, ele nasce em Tarso da Cilícia, está lá em Atos 21. E na sua juventude ele vai para Jerusalém e estuda com Gamaliel, um grande professor, um grande mestre. Próxima tela. Ele torna-se perseguidor dos cristãos ali no ano 32, 35 depois de Cristo. A gente falou disso. Falamos também que ele viaja para prender os cristãos em Damasco. Foi o nosso foco semana passada. Por favor, isso. Depois ele encontra Jesus no caminho de Damasco, aquele encontro tremendo, e que ele cai do cavalo, que ele fica cego lá, como eu coloquei, 3 dias cego, Atos 9:9. E aí, pode continuar. Imediatamente, Ananias ora por ele, nós falamos aqui de Ananias, Paulo, então, Saulo e Paulo, a mesma pessoa. Ele, então, é acompanhado até Damasco, e ali Ananias, direcionado pelo Senhor, ora por ele, a recuperação da sua visão acontece, as escamas caem. Ele é cheio do Espírito Santo e depois ele é batizado. Espera aí, volta um pouquinho. E aí, logo depois, em Atos 9, 20 a 22, ele começa a anunciar a Jesus. Eu queria parar aqui para falar para vocês algo. O apóstolo Paulo, logo depois da sua conversão, aquele que perseguia, ele começa a anunciar Jesus logo. Mas aí sim, pode passar. Pode passar, querida. Dentro dos primeiros 3 anos, ele vai para a Arábia. E depois ele retorna para Damasco. Segura aí, e eu preciso falar sobre isso aqui. O apóstolo Paulo, então, ele começa a falar de Jesus, a anunciar Jesus, mas o Senhor o leva para esse tempo de 3 anos de silêncio,
de reclusão e de solitude. E ali começa um processo na vida do apóstolo Paulo, tanto que em Gálatas, capítulo 1, ele diz o seguinte, presta atenção. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Não recebi de homem algum, nem me foi por ele ensinado. Olha o que ele está dizendo. Mas recebi por revelação de Jesus Cristo. Em Gálatas ainda ele diz, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato fui para a Arábia e depois voltei para Damasco. Aqui, ele fica ali na Arábia durante 3 anos. Quando ele era jovem, ele ficou aos pés de um grande mestre chamado Gamaliel. Agora, ele fica aos pés do próprio Cristo. A Bíblia diz que ele recebeu a revelação do próprio Jesus, diretamente de Jesus. Assim como os discípulos tinham caminhado com Jesus 3 anos e meio, o apóstolo Paulo fica 3 anos também aos pés de Jesus. E naquele tempo ali na Arábia, com certeza, irmão, ele se esvazia de si mesmo e começa a se encher de Jesus. A sua teologia é mudada. A sua teologia, antes a gente percebe que ele era cego, não porque ele caiu do cavalo e ficou cego por 3 dias, não. Ele era cego porque ele não conseguia enxergar Cristo nas Escrituras no Antigo Testamento. Ele não conseguia reconhecer que aquele Messias que as Escrituras diziam era aquele que ele encontrava em Damasco, que é aquele no caminho para Damasco e aquele a qual ele perseguia. Mas aqui tudo muda. Nesses 3 anos, John Stott vai dizer que ele tinha Jesus só para si. Era um tempo dele com Jesus. Um tempo de realinhar os seus desejos, realinhar o seu coração, realinhar a sua agenda e o seu tempo aos pés do Mestre Jesus. Isso é muito importante para nós hoje, porque esses anos que o apóstolo Paulo viveu ali na Arábia, com certeza essas revelações que ele teve acerca de Jesus, hoje estão expostas nas suas 13 cartas aqui no Novo Testamento. Irmãos, isso é muito bonito. Antes cego, agora ele vislumbra Jesus e contempla Jesus. E isso mostra quanto essa experiência de conversão do apóstolo Paulo foi real, foi verdadeira. Paulo, então, como está ali na tela, retorna para Damasco, mas ele fica pouco tempo ali em Damasco, pode passar. E aí depois ele vai para Jerusalém, conhecer os discípulos, fica 15 dias ali mais ou menos com os discípulos, e conhece os discípulos de Jesus, conhece o irmão de Jesus, Tiago, e ele é apresentado então aos apóstolos. Mas ele fica pouco tempo, uma perseguição muito grande acontece sobre a vida do apóstolo Paulo, e ele precisou ser enviado para longe. Ele volta agora, pode passar, para Tarso, e fica ali em média de 8 a 10 anos. Só depois disso, que Barnabé procura Paulo em Tarso, e ali começa o ministério, propriamente dito, do apóstolo Paulo aos gentios, de ir levar a palavra para aqueles que não eram judeus. Passa aí para mim. Como eu disse, e aí começa a primeira viagem missionária. Pode passar, por favor? Acho que já está encerrando, já encerrou. Deus muda a sua direção em um dia, mas preparou o seu caráter, sua teologia e seu ministério ao longo do tempo. Isso é importante para a gente entender sobre a importância do tempo. E com certeza, o apóstolo Paulo, que tinha em média 30 anos de idade, quando teve esse encontro com Jesus em Damasco, ele começa o seu ministério então com mais ou menos 40 anos de idade. Suas viagens missionárias, ele morre com mais ou menos 60 e poucos anos. Então você percebe que não são muitos anos que ele teve para se dedicar ao evangelho, à palavra, mas ele fez com muita intensidade. Ele fez com muita entrega, entendendo que o tempo era de Deus
entendendo que a sua vida estava totalmente rendida a Jesus. E isso é maravilhoso, irmãos. E eu quero trazer um pensamento aqui para nós, que o apóstolo Paulo ficou esses 13 anos mais ou menos recluso, até iniciar o seu ministério. Isso foi importante para ele e para aquele momento. Não quer dizer que nós precisamos ficar esse tempo todo parados. Mas nós precisamos de tempo para processar tudo que o Senhor é e tem feito por nós. E criar hábitos na nossa vida para termos esse tipo de contemplação, de crescimento, de amadurecimento. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Porque o apóstolo Paulo, irmãos, ele estava com o coração assim, ansiando por fazer a obra do Senhor. Queimando por fazer a obra do Senhor. Ele não estava cansado. Pelo contrário, ele estava muito animado em fazer a obra do Senhor. Mas ele precisou ter esse tempo. E nós precisamos, irmãos, de algum tempo para processar quem somos em Cristo. E eu penso que esse tempo que o apóstolo Paulo teve, como eu disse, não foi para descansar, mas foi para processar quem ele era em Cristo. Alguns estudiosos vão dizer que lá em Tarso, nesses 8 a 10 anos, ele fez algumas coisas, porque são anos ocultos dele. Mas ele fez alguns trabalhos ali em Tarso, nesse tempo. Então, com certeza, minimamente, recebendo ali as orientações do Senhor, ele cumpria o chamado que ele tinha. Irmãos, eu penso que o apóstolo Paulo poderia ficar desapontado, de pensar assim, poxa vida, eu queria tanto servir ao Senhor, mas agora eu tenho que ficar aqui parado, estagnado. Mas ele entendeu que aquilo era importante para ele. E desapontamentos nós teremos na nossa caminhada, irmãos. Talvez o apóstolo Paulo teve inúmeros desapontamentos. E a gente vai ter. Que vai fazer a gente parar e refletir sobre algumas coisas. Vai fazer você parar e refletir, não por 10 anos, mas por um tempo, para você refletir diante das frustrações que você teve. E o Senhor usou aquela situação ali na vida do apóstolo Paulo para lidar com ele. Para lidar, talvez, com o seu orgulho, o seu ego, porque ele era cheio de si. Ele era um homem que sabia muitas coisas, muito inteligente. E o Senhor começa a lidar com o seu ego naquele tempo de frustração. Por isso, talvez, e aí eu falo de expectativas e frustrações aqui, porque nós temos o desejo, muitas vezes, de parar. Falar assim, eu quero esses 13 anos do apóstolo Paulo, paradinho, só recebendo do Senhor. Quem quer esse tempo? Sem fazer nada. Irmãos, talvez nós precisaremos de algum tempo, como eu disse, para processar. E por conta de expectativas, por conta de situações no nosso coração, o Senhor vai nos fazer parar. E como é ruim a gente parar e olhar para dentro de si e falar, poxa vida, eu não queria lidar com isso, mas eu vou ter que lidar. E aí o Senhor vai realinhando as suas expectativas, vai transformando o seu coração, vai lidando e vai curando você. É o tempo necessário. E aqui eu abro um parênteses para dizer que o Senhor talvez reserva alguns tempos para nós, para ir mais fundo na nossa alma, para tratar com questões dentro de nós, para realinhar o nosso coração e os nossos amores. E, infelizmente, são em momentos dolorosos, em momentos sangrentos, é que nós paramos. E às vezes, irmãos, se não for assim, a gente não para. Se não for assim, a gente vai continuar, talvez como o apóstolo Paulo, que quis já iniciar o seu ministério acelerado no mundo. E o Senhor está falando, calma aí, tem um negocinho aí que eu preciso lidar com você. E aí ele te para, e começa a trazer à tona o seu coração. Começa a revelar coisas sobre você mesmo. Sobre as pessoas, mas principalmente sobre você.
E aqui, mais uma vez, eu quero deixar bem claro para você, querido, que é um privilégio que nós temos de servir a Jesus, diante de tudo que Ele é. Mas também é um privilégio nós olharmos para dentro de nós. Teve um tempo na minha vida que eu precisei parar. Um tempo onde as expectativas precisavam ser alinhadas dentro de mim. A gente, na minha busca, no meu afã de querer fazer e fazer e fazer, de provar para mim mesmo algumas coisas. Talvez provar para os outros também alguma coisa. E aí a nossa expectativa é lançada sobre o outro e você fala, ele não correspondeu, ela não correspondeu. E aquilo vem e rasga a sua alma, o seu coração. E aí a gente precisa olhar esse rasgo e falar, opa, o que tem aqui? É o tempo onde eu me abro para Deus. É um tempo onde eu coloco para fora o meu ego e deixo o Senhor me tratar a minha alma. É muito ruim chegar num momento desse e falar, eu não aguento mais, estou estafado. Mas ao mesmo tempo, irmãos, é um privilégio você ver o Senhor te levantando, te restaurando, te curando. Quando eu tive que parar, ter um tempo, o meu desejo maior era voltar. Era voltar a fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu não queria estar naquela situação. Eu queria voltar. Existia uma expectativa em voltar e cuidar das pessoas e pregar o Evangelho. Mas eu precisava olhar para mim. Mas eu voltei. Eu me levantei, eu me reergui. O Senhor me levantou, o Senhor me reergueu. E hoje eu estou aqui, queridos. Eu quero falar sobre isso, porque eu quero também te despertar para fazer algo mais que nós não temos feito. E olhar para Jesus. Porque o ministério, irmãos, que Ele nos deu, continua sendo doce. O ministério, o chamado que o Senhor te deu, nos deu, é precioso demais para a gente levar Ele de qualquer jeito. E o apóstolo Paulo precisou parar nesses tempos. Mas ele se levantou e o Senhor, no momento que ele estava recluso, o Senhor o chama de volta. O Charles Swindoll, em seu livro Heróis da Fé, ele fala assim, isso conclui o que gostaríamos de omitir, isso inclui, na verdade, o que gostaríamos de omitir interiormente. Deus trata a humildade em nós, nos mostrando que a obra é dele, e que nós somos dispensáveis, caso não respondamos a ele. E ele revela novas dimensões de si mesmo. Ele comentando esse tempo do apóstolo Paulo, ele fala sobre esse trabalho interior que foi feito, sobre a humildade que foi gerada no apóstolo Paulo, e em nós precisa ser gerado, e as revelações sobre si mesmo. O problema, aí entra no tema que a gente vai tratar hoje, é que nós não temos sido bons administradores do nosso tempo. Talvez o Senhor quer que você caminhe, avance, e você quer ficar parado. E talvez o Senhor quer tratar algo com você em alguns momentos, e você quer passar por cima de tudo. Então entender e compreender a circunstância da nossa vida e o tempo é muito importante. E o texto diz, vede prudentemente como andais. Seja procrastinando com frequência, que a gente pode fazer. Seja fazendo o máximo que a gente consegue. E sem tempo também, às vezes, para descansar. Porque produtividade na vida, irmão, não está ligada à eficácia. Está ligada a propósito. E hoje se fala muito sobre produtividade. Você tem que fazer um monte de coisa. Mas qual que é o propósito disso tudo? Existe o famoso princípio de Pareto, que aqueles 20% das causas são responsáveis pelos 80% das consequências. Então quais são os 20% que eu faço na minha vida, que
que são essenciais, que fazem tudo acontecer. Às vezes nós estamos fazendo os 80%, mas os 20% que são essenciais, que são vitais para nós, nós não temos feito. Com que eu tenho gasto o meu tempo, irmãos? Com que você tem gasto o seu tempo? Nós estamos aqui investindo o nosso tempo na presença de Deus. Mas como você investe o seu tempo? Como você perde o que tem roubado o seu tempo? E eu falei esses dias aqui sobre isso, e preciso falar de novo, que uma das coisas que rouba o nosso tempo é o celular, rouba a nossa atenção, a ponto da gente não conseguir ficar aqui um tempo ouvindo alguém falar muito. Talvez, nesse momento, você está checando o seu celular, ou você está doido para checar alguma notificação, nem notificação tem, mas você precisa olhar. Eu falei aqui do perigo, e repito, do perigo do scroll infinito, que essa dopamina que vai sendo gerada em nós, e a gente vai rolando quilômetros de feed, de reels, e a vida está passando, o tempo está passando, e a gente só está existindo. Isso é sério, irmãos. Isso tem destruído, tem trago danos físicos, emocionais para nós. Porque não é falta de tempo, mas é falta de prioridade. Nós temos tempo, mas a forma como a gente lida com o tempo revela as nossas prioridades. E o tempo é uma moeda, meu irmão, que se você gastou já foi, não tem como você recuperar mais. Deus distribuiu para todos nós 24 horas por dia. Isso é democrático. Mas o que a gente tem feito com esse tempo? Como que nós temos avaliado a nossa vida diante do propósito que o Senhor nos deu? Será que eu tenho remido o meu tempo? Por isso, talvez você precise deletar suas redes sociais por um tempo para dar uma equilibrada na sua dopamina. Você precisa silenciar algumas notificações. Você precisa ser mais diligente com o tempo que você passa com o celular e nas redes sociais. Vocês estão aqui comigo, queridos? Porque isso tem roubado o nosso tempo de tal forma. O tempo que eu poderia passar olhando nos olhos do meu filho, brincando com ele. O tempo que eu poderia passar lendo, aprendendo algo novo, me exercitando. Eu estou gastando com o meu celular. O filósofo Byung-Chul Han, que ele escreve sobre a sociedade do cansaço, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim, ele argumenta a expressão para sermos sempre produtivos e eficientes nos impede de desacelerar e refletir, resultando em um estado de cansaço crônico. Se eu fizesse uma pesquisa aí, quem está cansado aqui? Talvez quase 100%, diria eu. Eu? Coloque eu aí na lista para descansar. Férias? Você disse férias? Mas perceba, será que esse cansaço é real mesmo? Será que ele é real, de verdade? Ou é a nossa mente que está produzindo esse cansaço? Pela sociedade do cansaço que o Chul Han fala, é a nossa mente. É essa produtividade. É a minha hiperatividade. É o meu pensamento acelerado. Augusto Cury, um psiquiatra brasileiro, ele criou essa tese do SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. E ele coloca essa síndrome praticamente toda em cima do advento da internet e das redes sociais. Ele acredita para isso. Percebe, querida, a sua mente? O que você pensa nas horas que você está acordado? Pense um pouco no que você pensa. Quais são as suas preocupações? O que tem revelado o tempo que você pensa nessas coisas? O que revela sobre você? Pense no tempo que você gasta com coisas que você gosta de fazer. Revolto de novo no texto. Portanto, vede, olhe prudentemente como você está andando.
não como nécios, né, tolos, mas como sábios, remindo o tempo, administrando o tempo, sendo mordomo fiel do tempo que Deus te deu. A pergunta é, a afirmação é, meu tempo é teu. E a pergunta que fica, será que é? Eu gosto dos escritos de Jonathan Edwards. Ele diz o seguinte: resolvi nunca perder um momento, mas aproveitar o tempo da forma mais vantajosa que puder. Esse homem que fez as suas firmes resoluções. A quinta resolução dele, de tão prioritária que é remir o tempo, é cuidar, é administrar do tempo que Deus deu para ele. Irmãos, o livro Produtividade Redimida, gosto muito desse livro. O Alan Porter, ele diz o seguinte: diante disso tudo, existem pedras e blocos inteiros de orgulho, descontentamento, apego aos apetites, temor dos homens e desejos desordenados. A causa das nossas bagunças, ele fala, quando a gente vasculha o fundo do oceano da nossa alma, a gente vai encontrar blocos inteiros de orgulho. E Tim Keller diz no seu livro O Ego Transformado que o orgulho pode assumir uma condição inflada. Então talvez a forma como nós lidamos com o tempo tenha a ver muito mais do que a correria. Tem a ver com o coração. Tem a ver com o seu coração, porque o seu tempo e o tempo a qual você dedica algumas coisas revela o seu coração. Você entende nesse ego que a gente tem que nós somos deuses, criadores do tempo. Então o meu tempo é meu e eu lido com ele do jeito que eu quero. Claro, irmãos, o Senhor deu tempo para que você administre e administre bem. Mas a vida é um sopro. A gente acha que vai ficar para semente. A gente esquece que o tic-tac tá aí, ó, tocando sobre a nossa vida. Nós somos como um vento. E nós precisamos aproveitar, como diz o texto, como diz o apóstolo Paulo, cada oportunidade que Ele tem nos dado nesse tempo e sermos diligentes com esse relógio. Sermos sábios na administração do tempo que Deus me deu. Ter sabedoria na administração desse tempo. Nessa série, irmãos, tudo é teu. Deus nos traz para refletirmos sobre isso. A raiz está no coração, na sua prioridade, e não na falta de tempo. Eu queria que você pensasse. O verbo remir vem como o entendimento de aproveitar ao máximo cada oportunidade. Isso quer dizer remir. Aí olhamos para a vida do nosso querido apóstolo Paulo, em Atos 20, pensando sobre esse tempo. Quando ele vai se despedir, eu acho lindo esse texto de Atos 20, quando ele se despede dos irmãos de Éfeso, ele faz uma retrospectiva do que ele fez. E no verso 18 diz assim: vocês sabem como eu vivi todo o tempo em que estive com vocês. Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas. No verso 23 ele diz: só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me adverte de que me esperem com prisões e sofrimentos. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, que é testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém? Irmãos, cada viagem missionária, cada visita, cada prisão, cada conversa, cada sofrimento era visto como pelo apóstolo Paulo como uma oportunidade. Sua agenda era organizada de acordo com a sua missão. A missão de Deus
para Ele, não de acordo com o conforto. Não de acordo com o seu conforto. Ah, mas como é gostoso a gente organizar a nossa agenda para o nosso conforto. Aqui, irmãos, eu quero deixar bem claro para você, e eu vou finalizar essa mensagem falando sobre descanso. Mas aqui eu quero provocar você a pensar sobre o tempo que Deus te deu, em paralelo ao propósito de Deus para as nossas vidas. O tempo que Deus te deu, em paralelo ao propósito de Deus para a nossa vida. Como eu tenho alinhado a minha agenda, o tempo que eu tenho com esse propósito. Será que eu tenho feito isso? Será que isso faz parte da minha agenda? Porque essa perspectiva do apóstolo Paulo muda totalmente as suas prioridades. Ele nunca, irmão, mesmo em prisão, ele nunca deixou de escrever uma carta. Ah, estou preocupado com aquela igreja. Ele escrevia uma carta, ele tinha tempo para isso. Naquela prisão ele poderia ficar remoendo ali a sua dor, remoendo ali, reclamando da sua prisão, mas ele sabia que aquela prisão cumpria um propósito na vida dele, então ele escrevia cartas, ele se preocupava com pessoas. Filipenses 1:21 ele vai falar sobre isso. Para mim, o viver é Cristo. Então ele vivia Cristo intensamente. A gente lê esse texto porque ele termina dizendo, e o morrer é lucro. Você fala, ah, então ele queria morrer. Não, ele queria viver. Ele vivia com muita alegria, com muito contentamento. Ele vivia para Cristo. Ninguém vive para Cristo moribundo. Ih, não sei essa palavra. Moribundo. É isso, Andy? Fechou. Ninguém vive para Cristo assim, irmãos. A gente vive contente, feliz, alegre, servindo ao Senhor com alegria, amando ao Senhor com todo o nosso... Então viver é Cristo, meu tempo é de Cristo. Se eu morrer, eu vou estar com Cristo. Mas enquanto eu tenho vida, eu tenho esperança e eu sirvo. Então a sua preocupação não era o tempo que ainda faltava, que restava para ele, mas era que Cristo fosse engrandecido hoje na vida dele. Por isso preso, açoitado, viajando, sendo picado por serpente, em toda e qualquer circunstância terrível, ele pensava, isso é para glorificar a Cristo. Como eu glorifico a Cristo diante dessa dor, desse abatimento, dessa perda? Como a minha vida glorifica Jesus? Como a sua vida glorifica Jesus, querido, em todo o tempo? Há uma apatia em nós sobre isso. As minhas prioridades de tempo revelam os meus desejos. O meu tempo denuncia os meus amores, as minhas paixões, evidencia as minhas prioridades. Deixa claras as minhas prioridades e mostra para mim e para todo mundo o que de fato é importante para mim. O seu tempo, aquilo que você dedica o seu tempo, prova isso. Se você quer descobrir o que realmente alguém valoriza, olha o tempo que ela investe naquilo. Aqui, irmãos, eu abro um parênteses para dizer, nós investimos o nosso tempo, talvez no mínimo 8 horas aí para trabalhar. E trabalhar é bênção. Tá? Trabalho é bênção e a gente precisa trabalhar. Precisamos. É de onde sai o sustento que o Senhor tem para nós. Acontece que nós colocamos o trabalho acima como prioridade. Eu trabalho, porque eu sou pai. Então eu preciso colocar comida lá na mesa. Trabalho. E o extremo também é real. Eu finjo que trabalho, mas é uma preguiça. Não faz nada. Eu gosto do dinheiro que o trabalho me dá, mas não gosto de trabalhar. Está errado. Mas está lá. Enquanto você está trabalhando, está na rede social. O patrão vira e mexe, chama você para puxar a sua orelha, porque você passa um tempão no celular. É o mal, querido, que a gente tem vivido, perdendo as oportunidades e o privilégio que o Senhor está te dando do seu trabalho, de comer com o suor do seu trabalho. Ninguém quer suar para trabalhar. Nesse sentido, de colocar a sua vida. Então, nós precisamos sim trabalhar, nós precisamos sim fazer a obra do Senhor. Gálatas 6, ele fala, no verso 9, o apóstolo Paulo, não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos.
de fazer o bem. Não nos cansemos. Eu estou cansado de fazer o bem. Estou cansado de ajudar pessoas. Estou cansado de lidar com situações. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo próprio, oportuno, colheremos se não desistirmos. Então continue, querido, investindo a sua vida em ajudar pessoas e fazer com que a fé delas cresçam, que elas se pareçam mais com Jesus. Invista o seu tempo nisso, gaste, entre aspas, a sua vida nisso. Acontece que a gente está preso, e se nós ficássemos presos, levasse uma chicotadinha, plop, como o apóstolo Paulo levou, você fala, servir Jesus é difícil demais, já vou parar por aqui. A gente não aguenta nada. Eu estou aqui te dando uma chicotada e depois eu vou acarinhar você, tá? Mas assim, nós precisamos, irmãos, servir com alegria, com amor, com contentamento. Tudo é peso, tudo é difícil, tudo é amargo, tudo é, gemendo e chorando. Marcou isso, marcou aquilo. Não, porque a igreja não sei o quê, o meu trabalho não sei o quê, a minha família exige demais. Você quer viver como então, irmão? Você quer viver em cima do monte como um monge, sem fazer nada? É assim que você quer viver? Você tem filho, você tem família, você está colocando a sua vida em disposição ao serviço do reino. Isso demanda da gente tempo, e a gente precisa fazer isso sem nos cansar, com alegria no nosso coração, dizendo, nossa, que bom que o irmão fulano, o cicrano, aceitou Jesus e está crescendo na fé, através da sua vida, querido. Cristo em vós, a esperança da glória, amém? Então, Senhor, as pessoas você está sendo usado na vida de alguém, e às vezes você nem percebe isso. Mas seja mais intencional nessa verdade. Então, o apóstolo Paulo escreveu essas cartas, e aí eu quero ler um livro que, inclusive deixa eu citar aqui, o Andrei e a Luana estão aqui, o Andrei ministrou louvor aqui hoje, gente. Glória a Deus pela vida dele, nosso querido irmão em Cristo e amigo, veio aqui passar o fim de semana, o Renan, eu acho, já laçou ele, falou, você vai ministrar o Solano, pastor Solano, e ele está aqui e ministrou aos nossos corações. Glória a Deus pela vida do Andrei. Você que se ofereceu? Será? É verdade? É verdade? Mais ou menos. Assim, casou, né? Todo mundo quis. É muito bom ter vocês aqui, viu, queridos? Glória a Deus. E por que eu falei isso? O livro. Aí o livro, mente. O livro que o Andrei me indicou, comecei a lê-lo, praticando o caminho. Eu quero citar aqui um pedacinho. É muito do que eu gosto, então ele sabe que eu gosto desse tipo de assunto. Veio muito a calhar. Comecei a lê-lo agora nas minhas férias. Parei para ler outro e voltei. Aí diz assim, mais uma vez ele diz, nosso papel não é converter ninguém, mas é pregar. Contar aos outros as boas novas de Jesus. Ok, agora eu paro para falar algo. As boas novas de Jesus para você, às vezes ficou velha. Aí você fala, será que eu vou falar essa notícia? Porque para mim já sei. Mas talvez é a primeira vez de alguém de ouvir essa boa nova, essa boa notícia. Sempre vai ser a primeira vez de alguém na igreja. Sempre vai ser a primeira vez de alguém de ouvir através de você algo. Então não deixe, e aí vou continuar. Contar aos outros as boas novas de Jesus pela prática do testemunho. Para fazer isso, devemos nos tornar um povo hospitaleiro e uma cultura em uma cultura de hostilidade. Então assim, ser um povo hospitaleiro nessa cultura de hostilidade. E aí ele termina dizendo, temos de incorporar e estender o amor, o acolhimento, o calor, a generosidade da vida interior que já está aqui de Deus em nós. Precisamos abrir a nossa casa, a nossa mesa, a nossa vida aos excluídos, aos últimos e aos perdidos. Cara, que coisa linda. Era isso que o apóstolo Paulo fazia. Mesmo diante desse, como ele coloca aqui, dessa hostilidade que ele vivia, dentro dele, porque ele vivia com Cristo. Ele sabia que esse amor de Jesus queimava na sua vida. Então ele
era hospitaleiro, ele era generoso, ele entendia que tudo era do Senhor, e ele abriu a sua casa, a sua mesa e a sua vida a essas pessoas, queridos. Então não deixe. Está difícil para você? Mas talvez seja muito mais difícil para o outro que está indo para o inferno, do seu lado, no seu trabalho, na sua família. Vai ser muito mais difícil para ele. Ah, está doendo, estou gemendo, estou chorando, porque eu tinha umas expectativas aí em relação ao meu ministério e não sei o quê. Irmão, olha o que Jesus fez por mim. Olha o que Jesus fez por você. E nós não podemos nos calar. Nós não podemos parar de falar do que temos visto e ouvido. Essa mensagem nos confronta com perguntas inevitáveis. Quantas horas a gente tem desperdiçado com procrastinação, distração, entretenimento, que pouco acrescenta no propósito eterno de Deus para nós? Quanto tempo a gente tem gasto? O que ocupa o primeiro lugar na nossa agenda? A nossa rotina espiritual revela que Cristo governa o nosso calendário e as nossas prioridades. E que espaços sobram? Porque às vezes a gente está deixando Jesus com o resto. O resto do tempo que eu tenho, vou dar aqui para Jesus. Esqueci de orar. Deixa eu orar aqui, porque eu estou indo dormir e lembrei que eu não orei e não falei com Jesus. Senhor, obrigado, abençoa os meus pecados. Falei errado. Né? Não é assim? Que você está com sono sem banana. Chama Jesus de Genésio. Então, preste atenção, seja intencional, para um pouco, respira, tenha tempo, desacelera. Viva o agora, viva esse momento que a gente está vivendo aqui. Eu acabei de falar do Andrei aqui, celebrando ao Senhor. Vamos celebrar juntos ao Senhor, vamos viver intensamente esse momento, irmão. A gente está perdendo, eu estou aqui, mas minha cabeça está não sei aonde. Talvez você já pegou seu celular durante essa mensagem aqui umas 30 vezes. Então, onde está a nossa mente, onde está o nosso coração? De verdade. Bota na tela aí, irmã querida. Quem está lá? Eu quero deixar aqui algumas leituras para vocês, depois eu passo, jogo nas minhas redes sociais para vocês. Mas livros que durante a minha caminhada eu fui lendo, que trazem muito do que eu estou falando aqui. Um desses livros é Você é Aquilo que Ama, pode passar. Liturgia do Ordinário, pensa no livro que fala do dia a dia em Cristo que nós precisamos viver. Pode passar. Isso que eu acabei de citar aqui, Praticando o Caminho. Vou indicar, porque a indicação do André eu estou ainda lendo, mas é bom, tá? Muito bom. Pode passar. Acabei de falar também, As Firmes Resoluções de Jonathan Edwards. Divinamente, um livro curtinho, você lê em 2 dias, tá? Pode passar. Pastor Imperfeito, muito bom, nesse meu processo de reestruturação pós-estafa. Pode passar. Esse livro é maravilhoso, antigo, teve uma nova edição. Põe a ordem no seu mundo interior. Ele vai falar muito sobre práticas devocionais, rotinas. Pode passar. Burnout, do Tiago Mates. Esse livro eu vou citar no final do sermão, tá? Pirâmide da Sabedoria. Esse livro nós trabalhamos ele na Doce, anos atrás, do Richard Foster. Vou falar aqui também. Celebração da Disciplina. Esse livro é maravilhoso. Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Faz muitos anos que eu li, mas sempre volto para ele. Milagre da Manhã não é cristão, mas fala dessas rotinas da manhã que eu pratico, né? Muito pela manhã, acordo de madrugada, vocês sabem, durmo muito cedo, daqui a pouco já estou com sono. Então, esse livro é maravilhoso, irmãos. Andando com Tanque Vazio, o N. Cordeiro, vai falar também dessas práticas, desse ritmo de graça que nós precisamos viver. Tá? E diante disso, eu quero trazer umas aplicações aqui para vocês, em 10 minutinhos. A nossa rotina espiritual revela que Cristo governa o nosso calendário? Ou apenas abre os espaços que sobram? Dentro do livro Celebração da Disciplina, ele vai falar de disciplinas interiores, tempo que eu preciso ter para essas disciplinas e esse momento meu e Deus. Meditação na palavra, oração, jejum e estudo. Meditação, oração, jejum e estudo. Deixa eu falar um negócio para vocês, bem sério aqui, irmãos. De verdade.
falar com bastante... A gente diz que ama Jesus, não é? A gente diz que Ele é o Senhor da nossa vida, nosso Salvador, nosso amado, e a gente canta bastante, alto. Mas eu acordo de manhã, você, talvez, nós podemos, a sociedade hoje acorda de manhã tão acelerada, que a primeira coisa que ela faz não é nem pegar o celular e olhar as redes sociais para saber o que aconteceu enquanto eu estava dormindo. Nossa, o que aconteceu quando eu estava dormindo? E nos esquecemos do que é essencial, que é parar, silenciar. Tem muitos agora praticando, estou falando que eu tinha que ficar nesse assunto aqui por 2 horas, mas vamos lá. Tem muitas pessoas praticando hoje em dia o tédio. Ficar 20 minutos sem nada, sem nenhum estímulo, sem TV, sem rede social, no silêncio, sem música, sem fundinho musical, nada. Experimente o tédio para reorganizar a sua mente. Depois, Richard Foster, e eu concordo com ele vai falar sobre essa meditação, essa contemplação do Senhor, na palavra e no belo que é o Evangelho. Ele vai falar da oração. Você tem orado? Eu oro. Sabe como? Eu estou correndo na esteira e estou orando. Ou estou indo para o meu trabalho na minha motinha e estou orando. Eu oro quando estou lavando vasilha todo o tempo. Querido, a gente sabe, isso é bom. Nossa mente está em Jesus. Mas agora experimente parar. Experimente respirar e parar. Às vezes você chega para orar com Jesus. Jesus, mas é isso, é isso. Aí você falou, nossa, eu orei bastante. Você orou? Passou 3 minutos. Acabou a minha oração. Oração é relacionamento e para isso precisa de tempo. Se você quer construir um relacionamento com uma pessoa, você precisa de tempo, irmão. Meu tempo é do Senhor mesmo. Você precisa de tempo com o Senhor. Para aos pés dEle, contempla Ele, medite sobre Ele, adore-o, louve-o. Depois você fala com Ele, fica em silêncio um pouco. Relaxa, calma. Que correria maluca é essa? Que nem para orar a gente está parando. Que é essencial e prioritário da nossa vida. Nós não estamos parando. Viva esse momento de contemplação. Depois ele vai falar sobre as disciplinas exteriores. Simplicidade, solitude, submissão e serviço. Isso eu vou deixar para domingo que vem. Mas eu quero falar agora do último ponto que ele coloca, que são as disciplinas comunitárias. Confissão, adoração, orientação e celebração. Todos, querido, todos os livros que eu citei para vocês, não tem um. Eles vão convergindo no mesmo caminho. Por isso que eu trouxe o Richard Foster nesse livro, Celebração de Disciplina, porque eles convergem no mesmo caminho. É a sua vida particular com o Senhor, o seu tempo intencional aos pés dEle. Nós falamos aqui hoje no louvor sobre Maria aos pés de Jesus contemplando e Marta na correria. Não foi? Beleza. Todos os livros convergem na mesma coisa. Nós precisamos do nosso tempo a sós com o Senhor. Parou o blém. E nós precisamos também do tempo em comunidade. Comunitário. Agora eu vou puxar a sua orelha. Irmãos, me perdoem se tem algum visitante aqui. Se é a sua primeira vez nessa igreja, nós somos muito alegres com a sua presença. Tá? De verdade. De verdade. Nós nos alegramos com você. Queremos entregar um presente para você no final do culto. E se é a sua primeira vez aqui, eu te peço licença para falar com os membros da primeira Igreja Batista em Pontes Lacerda. Pois bem, nós temos um culto na semana, irmãos. Um. E esse culto, em média, tem a duração de 1h50 a 2 horas. Ou seja, você precisa dedicar tempo uma vez na semana, 2 horas só. Falando dessas disciplinas comunitárias, a nossa celebração como igreja testifica ao nosso respeito.
A nossa celebração, essa expressão aqui uns aos outros, essa comunidade, cantar ouvindo o irmão cantar, orar ouvindo o irmão orar, abraçar o irmão na hora que a gente está saindo do culto, da doce, essa expressão testemunha ao seu favor sobre a quem nós adoramos. Mas acontece, irmãos, que a gente olha para a Bíblia e fala, nossa, eu vivo no tempo da graça, e de fato a gente vive. Mas o apóstolo Paulo diz que ele é escravo de Cristo. Ele é escravo de Cristo. Ele olha para Deus como um Deus de ordem e de decência. Um Deus de equilíbrio. Então, 2 horas por semana em comunidade não é muito. Não é nada diante da semana que a gente tem. E de tão importante que é esse ato aqui. E eu quero que o Ministério de Mídia faça um corte e mande para os irmãos que faltaram no culto essa palavra. Nós temos só um culto na semana, mas nós temos um sonho de encher esse lugar de pessoas adorando ao Senhor, não só os membros da igreja, de ter mais um culto, o culto da manhã que muitos gostam. Mas com essa falta de disciplina espiritual, comunitária, a gente não vai avançar. Por isso estou pedindo licença para os visitantes para puxar a orelha dos irmãos, e a minha e a nossa, nesse sentido, com muito amor, irmãos. Com muito amor. É um ato de celebração ao nosso Deus que é vivo. E nós estamos sendo displicentes. Nós chegamos no culto, o culto começa às 18 horas, sabia disso? Sabia? Que bom. Começa às 18 horas. Nós temos um momento aqui antes do culto que o Ministério de Louvor prepara para a gente chegar e já ir adorando ao Senhor. Sabia disso? Pois é. Um momento que está lá no nosso cronograma. Vamos ter um momento antes do culto. O pessoal do ministério chega mais cedo, mas o louvor está aqui preparando o ambiente de adoração ao nosso Deus. E o que a gente faz? A gente não prioriza. Hoje eu vou falar 1 hora, tá, irmãos? A gente não prioriza aquilo que é essencial para a nossa fé e para o nosso testemunho. A gente vem na igreja 1 vez a cada 3 semanas. A gente chega atrasado na hora da palavra. Opa, não participei do período de adoração como igreja. Não fui diligente com isso, sabe? Eu não me preparo para estar no culto de adoração. Eu chego, eu estou assistindo Faustão e já chego aqui. Oi, não tem mais Faustão? Você está ligado, né? Assistindo quem então? Silvio Santos? Ih, morreu também. São Paulo Futebol Clube. Então, se eu chego na igreja, eu saio acelerado. Meu Deus do céu, meu Deus, o culto está começando. Já chega na correria, já veste a criança já chega ali no culto kids, totalmente atrasada, desorientada. Eu tenho falado para a Magda, começa o culto no horário do culto, os irmãos vão chegando, as crianças vão chegando. E é isso. A gente precisa se adaptar, irmãos. A gente precisa ter temor nisso. Eu lembro antigamente, quando aceitei Jesus, nessa amada igreja, a gente vinha no culto de quarta-feira, a gente vinha na oração de sexta-feira, a gente vinha no culto de domingo, e tudo com antecedência. Porque existia uma expectativa no nosso coração por Jesus. Aí você fala, mas o culto está frio, o louvor é sempre a mesma coisa. Não, é você que está frio. É o seu louvor que é a mesma coisa. Desculpa, irmãos. Isso que está acontecendo com a gente, uma indiferença, uma frieza. A oração é sempre a mesma coisa. O louvor é sempre a mesma coisa. A doce é a mesma coisa. Não é. Porque o Senhor faz novas todas as coisas. Uma música que você ouve aqui, talvez uma palavrinha daquela, se você tiver quebrantado, irmão, vai te impactar. Um texto bíblico que você já, como esse, que você conhece de cor, mas se você tiver quebrantado, vai fazer algo no seu coração. Vai. Eu me lembro, compartilhei uma vez com o Tiago, muitos anos atrás, eu lendo Números. Já leu Números, irmãos, na Bíblia? Você nem conhece o nome, né? Mas tem um livro chamado Números. Pensa num livro exaustivo de ler. Querido, eu estava tão quebrantado na época que eu lia Números chorando. Falei, meu Deus, o que é isso? Que livro maravilhoso, Senhor. Uma vez que eu fui num culto
em outro lugar, em outra cidade, outra igreja, um culto totalmente diferente da que a gente estava acostumado, assim, sabe, outro ritmo. Mas foi um culto tão maravilhoso, irmãos, tão maravilhoso. Os hinos antigos, a estrutura. Hoje parece que a gente precisa, sabe, forçar as pessoas para adorar. A gente precisa criar muita firula para que as pessoas se quebrantem diante de Deus. Poxa vida, querido. O que é isso? O que é isso que nós temos vivido? Então a gente está falando de tempo, o tempo revela as nossas prioridades. Então se prepare no domingo para estar cultuando ao Senhor. Chega antes, cumprimenta o irmão, tenha tempo para se ambientar num ambiente de culto e falar, opa, estou pronto aqui para adorar. Talvez você chega de correria e atropelando, saiu brigado dentro de casa, e não resolvido, chega aqui e chama sua esposa, ora com ela. Sabe? Ritmo de graça. Esse novo ritmo a gente precisa criar. Ter um temor diante de Deus, falar, eu estou indo cultuar, irmãos. Eu estou indo cultuar ao Deus, ao meu Deus. Enquanto eu estou cultuando, talvez vai ser a primeira vez de alguém aqui fala, nossa, que gostoso esse ambiente aqui. Como que será adorar esse Deus? A sua adoração, a sua contemplação, Senhor, vai impactar esse que está vindo pela primeira vez. Então nós precisamos gerenciar o nosso tempo, porque revela os nossos desejos. Fechei isso aqui, corta, e eu vou para frente, para encerrar. Amém, irmão? A gente está combinado? Vamos sondar o nosso coração, vamos nos preparar para um culto tão precioso. As irmãs do Ministério Infantil, os irmãos, preparam tudo com tanto carinho. O Ministério de Louvor fica aqui ensaiando a multimídia, todo mundo servindo, sabe? E a gente é tão displicente. Você fica jogando assim, será que eu vou no culto hoje? Não tem nada para fazer, eu vou. E aí, irmão? Não, eu vou tirar o domingo agora para ir lá contar quantas ovelhas eu tenho lá no não sei aonde. Eu vou fazer... Claro, vai ter dias, irmãos. Não é sobre isso, eu acho que você me entendeu. Vão ter dias que não tem como a gente vir. Vai acontecer alguma coisa, vai ter uma viagem, uma questão de saúde. Não é sobre isso. E eu creio que você é muito sábio para entender o que eu estou dizendo. Não é sobre isso. Questão de prioridade. Eu quero esse Jesus. Eu quero adorá-lo. Eu quero me render. Eu quero me quebrantar. Eu quero receber dessa palavra, eu quero me alimentar dessa palavra. E sair daqui para a semana que está começando, cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Dois minutos para eu terminar, irmãos. Jesus vivia a agenda de Deus. Ele orava em particular, a gente sabe disso. Ao romper do dia, ele ia para o lugar solitário. Ele vivia um ritmo de graça. Sabe, ele vivia tempos intencionais de descanso. Nós precisamos descansar. Nós precisamos descansar. E se o domingo é um dia de descanso, isso aqui é um dia de descanso. Isso aqui, irmãos, é para a gente descansar no Senhor. O Senhor é o nosso descanso. Aqui a gente está descansando em Deus. Se você vê isso de outra forma, está errado. Aqui nós estamos descansando em Deus. A gente olha para o que Deus fez desde a criação. Ele fez todas as coisas, cria o homem e fala para ele assim, agora você descansa. Comece descansando em Deus. Nós estamos aqui contemplando ao Senhor, descansando na graça maravilhosa de Jesus Cristo. No amor que me alcançou. O tempo é isso, o Senhor Jesus é o Senhor do tempo. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o Senhor do tempo e é nele que nós descansamos, queridos. Então a história da redenção nos mostra isso, que o descanso está em Deus e o descanso eterno também está em Deus. E isso é precioso demais para nós. Então descanse contemplando ao Senhor. No livro Pirâmide da Sabedoria, como eu disse, ele diz assim, marcas da sabedoria. Discernimento, tenha discernimento, que a gente vive num mundo cheio de excessos. Elimine os excessos. Paciência em um mundo rápido demais. Calma, respira. Contemple o Senhor, comece o seu dia adorando a Ele.
humildade, um mundo focado demais no eu. Olhe para o outro, continue fazendo o bem, não desanime de fazer o bem, como o apóstolo Paulo disse. Olhar, ouvir e amar a Deus, ele termina dizendo. E aí existe nesses entendimentos sobre a tríade do tempo. As nossas demandas são importantes, são urgentes e são circunstanciais. Priorize o que é importante. Faça depois aquilo que é urgente. E se sobrar tempo, as atividades circunstanciais. O que a gente faz? A gente vive no que é urgente. A gente fica trabalhando nas atividades circunstanciais. E aquilo que é importante a gente deixa para o resto do dia, quando eu já não tenho vigor, força nenhuma para estar aos pés do Senhor. Qual que são os seus 20%, querido? Aquilo que só você pode fazer, que depende da sua vida. Tempo com a sua família, tempo com Deus, tempo para você mesmo, para cuidar da sua saúde. Estou gostando de ver de um povo aí que está fitness agora, né? Indo atrás, correndo atrás. Isso é bom, irmãos. Tempo para o seu corpo, tempo para as suas amizades, para os seus relacionamentos, tempo para o seu trabalho. Comece a organizar o seu tempo. E para encerrar, o meu tempo é teu. Reestruture o seu dia para dedicar a maior parte das tarefas àquilo que é importante. Comece o seu dia contemplando ao Senhor. Prepare o seu coração para o dia da sua doce. Vá preparado, tire um tempo, prepare o seu coração, leia o estudo, já vá preparado. Ouça talvez a pregação de novo. Chegar no domingo, irmãos, deixa o Faustão lá, o Silvio Santos ou o jogo. Termina de assistir o jogo, tome aquele banho já contemplando ao Senhor. Faça o cálculo de quanto tempo você precisa. Chega 2 minutinhos antes do culto, 3, 5, já está bom. Mas chegue com o seu coração, sabe, contente, feliz de estar aqui. Venha no carro ouvindo louvor, venha na motoquinha glorificando ao Senhor, irmãos. É um ritmo de graça, um ritmo de contemplação diferente que a gente precisa viver. Para encerrar mesmo, meu tempo é teu. Efésios 5,17. Tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém?